Mais um vídeo curto para vocês, trazendo uma reflexão interessante. Bom, se a primeira semana da criação tem 7 dias, né? 6 dias que o Criador fez todas as coisas e no 7º descansou. O Sol, a Lua, as estrelas e outros luminares no céu foram feitos no 4º dia. E a ordem para guardar o 7º dia como um dia santificado, Shabat. Shabat não é sábado. Isso tem que ficar claro, apesar das palavras serem muito parecidas, ser até associativa em relação à palavra Shabat, sábado, mas elas não são a mesma coisa. Shabat, uma palavra transliterada do hebraico, significa descanso, repouso. Até mesmo dá para se fazer uma junção de Shá, que é do Ishá, salvação, o descanso, repouso, segurança, e Beit, que significa casa, ou seja, seguro em casa, guardado em casa, em segurança em casa, estando em casa seguro. Shabbat, né? Shabat, que o bat na conotação Beit. Beit, que significa casa, que é a segunda letra também do alfabeto hebraico, né? Aleph, Beit. Então, Shabat, né? Tem essa ideia, né? Essa palavra composta de Ishar, né? Que é salvação, e Beit, casa, ou seja, esteja salvo em casa. As pessoas saíam para trabalhar durante 6 dias e no 7º dia eles estavam a salvo em casa, descansando, repousando, protegido, né, dos riscos do dia a dia, do labor. Ainda mais que naquela época as pessoas ficavam realmente muito expostos ao perigo, né, das matas, das florestas, porque é um campo aberto. Então, como pode, minha pergunta seria essa, como pode a gente querer estabelecer o Shabat contando pela primeira semana, justificando-se que somente no 4º dia foi feito o Sol e a Lua para poder se basear o calendário lunisolar? Na verdade, até chegarmos ao primeiro 7 dias da criação, primeira vez o 7º dia da criação, ainda não se tinha saído nenhuma ordem para guardar o dia do descanso. Então não há por que usar esse argumento de que não se pode se basear o Shabat no sábado da lua, do sol, né? Como eles dizem, porque na verdade a lua foi criada só no 4º dia, e já que a criação foi contada desde o primeiro dia, 2º, 3º, 4º dia, 5º, 6º dia, quando foi feito os animais e o homem, e no 7º descansou. Mas a partir desse momento é que o Criador deu ordem, né? Que daquele ponto em diante fossem contadas sempre 7 dias até o dia do descanso. Ou seja, não há nada de errado em o luminar ter sido feito no 4º dia e a ordem do Shabat sair a partir daquele primeiro Shabat, daquele primeiro 7º dia da criação, porque foi a partir dali que saiu a ordem da segunda semana em diante. A primeira semana é uma semana construtiva que se encerrou com um Shabat, e dali em diante foi dada a ordem para a continuação da mesma contagem, né, de 6 dias de trabalho e 1 de descanso. Então, não adianta querer fugir desse argumento de dizer que se fosse para guardar de acordo com o Sol e a Lua, teria que ser contado a partir da quarta-feira, o 4º dia da criação. Não existe quarta-feira no calendário do Criador. Esses nomes foram dados por nações pagãs. Primeira-feira, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, né? Então, tanto que eles mudaram o dia de primeira-feira para o nome domingo, muito depois, né? Assim como também os meses do ano, janeiro, fevereiro, março, isso não são realmente marcações dadas pelo Criador desde o princípio. Era sempre o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês e assim por diante. Então, mesmo que você queira apelar para o calendário do judaísmo, o atual, que é considerado o primeiro mês do ano o 7º, isso também está totalmente fora da ordem, porque o Criador determinou
né? Não só o povo hebreu, quando estava a caminho ali, né, no deserto, quando chegaram ali para receber as tábuas da lei, quando eles receberam a ordem para sair do Egito, na verdade, né? Disse: esse será para vós o primeiro dia, né, o primeiro mês do ano, que era chamado de Abib, né? Algumas pessoas traduzem até por Nissan também. Então não é dessa forma que se faz a contagem. A contagem é na primavera do planisfério norte, o equinócio de primavera norte, primeiro dia da lua nova desse período é considerado o primeiro dia do ano, né? Sendo a marcação do primeiro dia do ano, e dali em diante você vai contar 7 dias, e mais 7 você tem 14 dias, que é o dia da celebração de Pessa, que é um dia da celebração da segunda festa que está ali listada em Vaikra, Levítico 23. A primeira festa é o Shabat semanal, segunda festa, Pessa, a terceira é a festa do Matzot, dos pães asmos. E aí você pode ver toda a lista ali, para que esse vídeo não fique mais intenso, né, mais extenso. Mas fica aqui a dica, não adianta dar desculpa de que o calendário não pode ser lunisolar porque a lua só foi criada no quarto dia. A ordem da guarda do Shabat só saiu a partir do primeiro Shabat existente, do primeiro dia sétimo da criação. Ali foi que foi dada a ordem, não antes. Em momento algum, no primeiro dia, quando disse haja luz, nenhum momento quando foi separação das águas de cima e as de baixo, nenhum momento quando foi feito os vegetais, que fez brotar da terra seca, nenhum momento quando foi feito as aves do céu, nem os peixes do mar, nada disso. Tudo foi realmente determinado em relação à guarda do Shabat a partir do momento do sétimo dia, do primeiro sétimo dia da criação, quando ele fez o homem e depois descansou de toda a sua obra. A partir da segunda semana, aí sim, já houve uma sequência, né, obedecendo ao mesmo critério da semana da criação. Trabalhar o primeiro dia até o sexto dia e no sétimo descansar.